Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Seu irmão em Cristo, Gleison Batista, que Deus vos abençoe. Vamos ler Atos, capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor lhe chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando a Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Versículo 17. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos impôs costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, ao qual, tendo recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estão. Versículo 29.
E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: que no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tornando-os ele consigo naquela mesma hora de noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando a sua casa, lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram guardilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que ele vos soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Versículo 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lança fora? Não será assim, mas venha ante eles mesmos e tire nós para fora. E os guardilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras. Eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles, dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos o confortaram, e depois partiram. Pai do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Crê, meu irmão. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Em plena luz, confiar só em Jesus, vitória Deus dará a mim, eu sei. Deus dará a mim, eu sei. Deus nos dará vitórias. Você crê? Vitória Toma posse da vitória, meu Deus irmão. dará Confia no Senhor a mim, Jesus. Ele é a nossa vitória. eu sei. Aleluia, Jesus. Confirma, meu Pai, a vitória. Amém, Jesus.